Olá, senhores, retornando aqui do nosso intervalo, vamos para a segunda parte da nossa aula de prisão preventiva, né? Vamos tratar agora do segundo requisito para a concessão da prisão preventiva, que é o periculum libertatis. O que vem a ser o periculum libertatis, né? Mesmo dispositivo do tópico anterior, é consubstanciado através de 5 fundamentos autorizadores do decreto prisional. Tais fundamentos estão atrelados ao perigo trazido para as investigações policiais e para o futuro processo criminal, ocasionado esse perigo, né? Vou colocar de outra cor aqui, ó, pela liberdade do investigado, conforme a inteligência trazida pelas alíneas do artigo 255. Olha só, gente. Digamos que o camarada, ele saiu, né, de casa para trabalhar, né? E ele trabalha lá internamente no quartel, ele sai de moto do quartel, mata alguém na rua e volta pro quartel, como se nada tivesse acontecido, né? Coloca lá uma roupa paisana e tal. Isso é um crime militar, porque o militar estava de serviço. Agora veja bem, aí com as investigações se chega à posição de que tem câmeras, né, que monitoraram essa saída dele do quartel e no local lá onde houve o crime tem câmeras também. E aí se chega a conhecimento do encarregado que ele está atrás desse material, exigindo lá das pessoas, né, que tem lá o HD, para apagar essas imagens. Isso coloca em risco as investigações? Sim. É fundamento para a concessão da prisão preventiva? Sim. Então, se tiver uma situação dessa lá no seu problema, de cara você vai ter uma facilidade aí em encontrar a peça necessária, né? Então, tenho lá, né, os requisitos: garantia da ordem pública. Opa, peguei errado aqui. Conveniência da instrução criminal, periculosidade do indiciado, o acusado, segurança da aplicação da lei penal militar, né? Então eu tenho que garantir isso aí. Se ele destruir essas provas, eu não garanto a aplicação da lei. E a última parte lá, que é a exigência da manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina, né? Então eu tenho que demonstrar para o juiz o periculum libertatis, ou seja, que ele estando em liberdade, ele coloca em risco uma dessas, pelo menos uma, né, dessas 5 situações. Perceba, gente. Pode ser mais? Pode. Mas pelo menos uma tem que estar lá na sua fundamentação, na sua peça, né? Caminhando um pouco mais para frente aqui, nós trouxemos de novo um modelo básico de peça. Esse modelo básico de peça você já viu lá nas outras aulas, né? Foi dito que poderia ser um ofício. Lá no site do Ministério Público Militar tem o ofício, não tem problema. Mas aqui tem um modelo básico de peça com a devida fundamentação aqui já da Polícia Judiciária Militar, né? E você vai ter que preencher. Então tem aqui o seu modelinho básico de peça, né? E eu já falei, o modelo é básico. E nós vamos para um caso proposto, né? Esse caso proposto, aqui é a cereja do bolo. Nós vamos olhar um problema, este caso, nós vamos identificar qual que é a peça e depois nós vamos fazer a peça juntos aqui, eu e você, bem rapidinho, né? Então vamos lá, pessoal. Caso proposto. Olha só. Vamos juntos aqui, ó. Ana Amélia de Souza, policial militar da ativa, nesta data, foi até o 7º Batalhão de Polícia Militar em Ariquemes e fez o seguinte relato. Conviveu com Renato Aguiar, também policial militar da ativa, por 5 anos e 3 meses. Com quem teve um filho, Pedro, e separou-se do companheiro há pouco mais de um ano em razão das muitas brigas e agressões. Inconformado com a separação, Renato, desde então, passou a persegui-la na saída da igreja em que frequenta, bem como durante o trabalho no expediente administrativo do quartel, proferindo ameaças. Então vamos lá, pessoal. Ó, a vítima, é policial militar da ativa. E ele, o Renato, também é policial militar da ativa. Eu estou diante aqui de um problema
conjugal, né, em que um casal se separa. Então eu já tenho indicativos que eu estou diante de um caso da Maria da Penha. Mas a Maria da Penha se aplica na Justiça Militar com o advento da Lei 13.491, sim, se autor e vítima forem militares. Eu vou ter lá um crime de violência doméstica militar por extensão, né? Então, dando continuidade aqui. Proferindo ameaças, né? Então, se ele profere ameaças, se ele persegue ela, né? Eu tenho aqui já indicadores de um crime de violência doméstica, né? Aí vamos lá. Em setembro de 2021, solicitou e obteve medida protetiva. Opa! Importante também, ó, vamos sublinhar. Medida protetiva que proibia a aproximação do ex-companheiro de sua casa, do local de trabalho, bem como qualquer tipo de comunicação. E Renato nunca obedeceu àquela ordem judicial. Por 2 vezes, entre dezembro de 2021, olha aqui, ó, tem data. E aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui, ó, tem o nome da cidade, né? Ariquemes é em Rondônia, né? 7º Batalhão de Ariquemes em Rondônia. Por quê? Deixa eu volta comigo aqui, ó. Porque você não pode inventar nada na sua peça. Quem inventa é inventor. Você só coloca os dados que tiver no problema. Porque se você der uma floreada e colocar um dado lá, a sua peça pode ser identificada e você estará excluído do concurso. Falar em excluir do concurso, senhores, nós tivemos alunos excluídos porque o celular tocou. E por que o celular desse aluno tocou? Porque ele não leu o edital, né? Então leia o edital e lá você vai ver que o celular não pode tocar. Então desliga a porra do celular quando você for entrar na sala ou deixa em casa, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Dando continuidade, né? Nunca obedeceu a ordem judicial. Por 2 vezes entre 2021 e 2022, Renato aparou na rua torcendo com muita força o seu braço. Repetiu que não aceitava violência da ex-mulher, que nenhum estranho vai criar seu filho. Aqui eu já tenho, né, de cara lá, o 129, parágrafo 9º do Código Penal brasileiro, né? Combinado com artigo 9º, inciso 2, a linha A, militar em situação de atividade contra militar na mesma situação, né? Ah, mas eu tenho lesão corporal. Eu tenho lesão corporal no 209. Porém, eu estou tratando de um caso especialíssimo que é dentro do cenário de violência doméstica, né? Registrou as ocorrências na delegacia. Ela registrou na ocorrência na delegacia e na seção de Justiça e Disciplina do batalhão, onde foi instaurado o competente inquérito policial militar, porque ficou com os braços machucados. E mesmo assim, Renato continuou com as ameaças e tentativas de agressão, esperando sempre o próximo da residência e do trabalho de Ana Amélia, e gritando que se não voltar a conviver com ele, não ficará com mais ninguém, né? Então já tem o crime de ameaça, né? E tem o crime da violência doméstica. Hoje pela manhã, corrijam aqui o erro de português, né? Hoje pela manhã, Renato invadiu a casa de Ana Amélia, né? Tirou do bolso uma faca e desferiu facadas que a acertaram na palma da mão direita, braço e ombro esquerdos. Vizinhos ouviram os gritos, interromperam a agressão e a levaram ao hospital, onde foi medicada e liberada. Depois disso, Renato foi embora, mas tem certeza de que ele voltará para novamente atormentá-la até acabar tirando sua vida. Durante o tempo em que estava no batalhão, relatando os fatos, recebeu mensagens de texto enviadas por Renato. Olha só, né? Enviadas por Renato, por meio do aplicativo de mensagens, com os seguintes dizeres: sei que você está no quartel, mas não acabou. Isso não acabou. Ou você fica comigo, ou não fica com mais ninguém. Não tem quartel ou fórum que vá te salvar. Entendeu, né? Então já tem aqui comprovado, né? Cansada de ser perseguida, ameaçada e agredida pelo ex-companheiro, requer providências da autoridade de polícia militar competente, né?
Ela requer providências. Na unidade militar, foi localizado o inquérito policial número 114 de 2021, que reúne as oitivas da vítima Ana Amélia de Souza, os laudos de exame de corpo de delito, demonstrando 2 lesões corporais de natureza leve, ocorridas em 20 de dezembro de 2021 e 8 de fevereiro de 2022. As assentadas das testemunhas, confirmando as agressões e ameaças neste período. Renato não foi ouvido nos autos desse IPM porque não respondeu às 3 intimações entregues pessoalmente. Nos autos do inquérito policial militar 114, foram juntados a atual oitiva da vítima, sua ficha médica, relatando as lesões e as requisições para novo exame de corpo de delito. Em continuidade a essas providências, e no papel de autoridade de polícia judiciária militar, redija a peça processual adequada tendente a fazer cessar a violência sofrida por Ana Amélia de Souza, fundamente e motive. Olha só, pessoal, olha só. As informações que você vai extraindo, aí revisita lá a nossa primeira aula de PJM e veja o que te interessa. Primeira coisa, houve crime? Qual foi o crime? Para você saber se é militar ou não, né? E aí você vai extraindo essas informações. Eu tenho lá que ela é militar em situação de atividade, ele também é, né? Eu tenho lá que ele praticou um crime e eu tenho o laudo de exame de corpo de delito, eu tenho um inquérito instaurado, ele está colocando em risco, ele é perigoso, ele tentou lá até contra a vida dela, né? Então eu tenho lá um dos fundamentos já do 255 e eu consigo vislumbrar neste problema que a ferramenta que eu tenho apropriada é a representação pela prisão preventiva. Então nós vamos ver como que eu vou consubstanciar essa peça, né? Vamos lá, pessoal, olha só. Olha só. Resolução do caso proposto, né? É uma representação pela prisão preventiva, né? De acordo lá com a Lei 13.964/2019, trata lá da violência doméstica, bem como, né, combinado com a 13.491, que traz os crimes militares por extensão. Então, cabeçalho, excelentíssimo juiz de direito do juízo militar. Juiz de direito do juízo militar. Está lá no artigo 125, parágrafo 5º da Constituição Federal. Aí, espaço, inquérito policial número tal. Por que você vai colocar o número do inquérito? Porque está no problema. Se não tivesse no problema, você colocaria número, pontinho, pontinho, pontinho. Né? Aí você vai fazer aquela parte inicial, aquela cabeça da peça. Né? O oficial de polícia militar infrassignatário, representando a polícia judiciária militar da Polícia Militar do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo, olha aqui, Fundamento Menta Verde, né? Artigo 144, parágrafo 4º. O que diz o 144, parágrafo 4º? Né? Revisite nossas aulas de processo penal. Fala lá, que compete à Polícia Judiciária, né, apurar os crimes e tal, vírgula, exceto os militares. Então eu tenho lá a fundamentação constitucional da Polícia Judiciária Militar. Né, última parte, está aqui na última parte, depois da vírgula, da Constituição da República. Artigo 8º, a linha D, que fala que é a atribuição da Polícia Judiciária Militar representar pela prisão preventiva. Artigo 254, caput, e 255, todos do Código de Processo Penal Militar, combinado com o artigo 20 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, trata lá do crime, né, da Lei Maria da Penha, vem a Vossa Excelência representar pela decretação da prisão preventiva em face do investigado Renato Aguiar, qualificado nos autos do inquérito policial militar em epígrafe, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas. Né? Aí você vai fazer um resumo dos fatos. O inquérito policial militar, referido acima, foi instaurado para apurar os crimes de lesão corporal e ameaça, em que restou evidente a existência de violência doméstica, tipificados ao teor dos artigos 129, parágrafo 9º, e 147, lá da ameaça, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 5º da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e a súmula 600
do STJ, combinado com o artigo 9º, inciso 2, a linha A do Código Penal Militar, sendo, portanto, um crime militar por extensão, né, praticado na cidade de Ariquemes, Rondônia, pela pessoa de Renato Aguiar contra a vítima Ana Amélia de Souza, ambos militares em situação de atividade. Aqui está a cereja do bolo, né? Por isso que eu tenho, dentro daquela circunstância ali, um crime militar, porque ela é militar em situação de atividade e ele também. Segundo as diligências constantes dos autos do inquérito policial militar, constatou-se que a vítima e seu agressor conviveram maritalmente por pouco mais de 5 anos e tiveram um filho, decorrente deste relacionamento. Mas se separaram há pouco mais de um ano em razão de muitas brigas e agressões. Renato, inconformado com a separação, passou a perseguir e ameaçar Ana Amélia, em razão pela qual, em setembro de 2021, ela solicitou e obteve medida protetiva que proibia a aproximação do ex-companheiro de sua casa e do local de trabalho, bem como qualquer tipo de comunicação. Porém, Renato nunca obedeceu a mencionada ordem judicial. Por 2 vezes, em 20 de dezembro de 2021 e 8 de fevereiro de 2022, Renato agrediu fisicamente Ana Amélia na rua com torções no braço, tendo ela registrado tais ocorrências, originando a instauração do inquérito policial militar número 114 de 2021, onde constam as oitivas da vítima, os laudos de exame de corpo de delito, demonstrando 2 lesões corporais de natureza leve e as oitivas das testemunhas confirmando as agressões e ameaças. Renato não foi ouvido. Aqui tem um erro, né? Tem um erro de escrita aqui. Digitei muito rápido, né? Não foi ouvido nos autos porque não respondeu às 3 intimações entregues pessoalmente. Ocorre que Renato continuou com as agressões e tentativas de agressões contra a vítima, em razão da não aceitação do término do relacionamento, até que invadiu a casa de Ana Amélia, tirou do bolso uma faca e desferiu facadas que a acertaram na palma da mão direita, braço e ombro esquerdos. Alguns vizinhos ouviram os gritos, interromperam a agressão e a levaram ao hospital, onde foi medicada e depois liberada. Em razão do ocorrido, a vítima procurou a unidade militar onde serve, requerendo providências ao comandante da unidade por receio de perder sua vida. Quando Ana Amélia ainda estava sendo ouvida no quartel, recebeu mensagens de texto enviadas por Renato por meio de aplicativo com os seguintes dizeres: sei que está... Aqui não é delegacia, né? Aqui é quartel. Sei que está no quartel, né? Porque esse modelo de peça eu tirei do concurso para delegado, né? Da Bahia, 2018, né? Que é quartel. Sei que está no quartel, mas isso não acabou. Ou você fica comigo, ou não fica com mais ninguém. Não tem quartel, né? Não tem quartel. Ou fórum que vai te salvar. Entendeu, né? A materialidade do último delito de lesão corporal sofrido pela vítima encontra-se demonstrada por meio de sua ficha médica, que relata as lesões, já tendo sido requisitado o novo exame de corpo de delito. Aí nós vamos lá para a segunda parte, que é dos fundamentos jurídicos, e aqui você não pode errar, né? Fundamento menta verde lá, conforme dica do professor Alexandre Salim, né? Considerando os fatos acima narrados, observa-se que é plenamente cabível a decretação da prisão preventiva do investigado, visto a materialização dos delitos de lesão corporal e ameaça, em que restou evidente a existência de violência doméstica, ensejando a tipificação dos artigos 129, parágrafo 9º e 147, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, combinado com o artigo 9º, inciso 2, a linha A e súmula 600 do STJ, sendo, portanto, um crime militar por extensão, atendendo aos termos do artigo 254 e alíneas e 255 do Código de Processo Penal Militar. Portanto, deixar claro que, segundo o artigo 5º da Lei 11.340, que é a Maria da Penha, e súmula 600 do STJ, não há exigência de coabitação entre o autor e a vítima para a configuração da violência doméstica e familiar. A irrefutável necessidade da medida pode ser aferida ante a presença coexistente
dos pressupostos provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, ou seja, do fumus commissi delicti, aliados à condição para assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, a periculosidade do indiciado, a segurança da aplicação da lei penal e a exigência da manutenção das normas e princípios da hierarquia e disciplina militares, quando ficando essas ameaçadas pela liberdade do indiciado, que inclusive descumpriu medida protetiva decretada judicialmente em favor da vítima. No presente caso, restou demonstrado que o investigado nunca deixou de perseguir a vítima, praticando ameaças e agressões contra ela, restando assim demonstrado o fator de perigo gerado pela sua liberdade, que justifica a efetividade da medida, ou seja, o periculum libertatis. Vale destacar que não é cabível a prisão temporária no presente caso, havendo discussão doutrinária da possibilidade ou não da aplicação desta medida na Justiça Militar e pelo fato do crime não ser encontrar inserido nem no rol da Lei 7.960 de 89, tampouco na Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, né? Aqui eu tenho a Lei dos Crimes, a Lei da prisão temporária, né? E aqui eu tenho a lei dos crimes hediondos. Também se observa pelos fundamentos trazidos a insuficiência de outras medidas cautelares. Pessoal, isso aqui é importante, tá? Insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão ao presente caso, vez que não produziriam os efeitos desejados necessários para as investigações, conforme o artigo 282, parágrafo 6º do CPP, sendo a prisão preventiva do investigado a única medida capaz de fazer cessar a violência, né? Tem mais um errinho aqui, né? A violência praticada contra a Ana Amélia de Souza. Importante ainda que Renato não atendeu às ordens de intimação para comparecer à unidade policial militar, bem como ameaçou Ana Amélia, mesmo ciente de que ela estava no quartel, deixando clara a sua periculosidade e sua predisposição em praticar novos atos de violência. Aí vamos para a última parte, que é os pedidos, né? Diante do exposto, presentes os requisitos legais autorizadores da medida e demonstrada a sua imprescindibilidade, com amparo nos artigos 254 e 255, ambos do Código de Processo Penal Militar, represento, pela decretação da prisão preventiva do investigado, Renato Aguiar, expedindo-se os respectivos mandatos. Nesses termos, pede e espera deferimento Ariquemes, de 2022. Autoridade de Polícia Judiciária Militar. Não pode assinar, não pode colocar dado que não está na peça. E aqui terminou a nossa aulinha de prisão preventiva. Pessoal, só para relembrar, não coloque nada que não esteja no problema. Não invente dados. Quem inventa é inventor, né? Faça essa peça, copie ela na mão, né? Tem grande possibilidade de cair lá uma representação por prisão preventiva, né? E nós vamos dar uma continuidade aí. E a nossa próxima aula vai tratar das cautelares diversas da prisão, do artigo 319 e 320 do CPP, combinado lá com o artigo 3º, a linha A do CPPM. Veja que na fundamentação da prisão preventiva, ali no final, foi falado que outras medidas não são suficientes, né? Não existe essa possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão preventiva no CPP-M, mas é aplicável subsidiariamente o CPP naquilo que o CPP-M for omisso. Então, bons estudos, até mais, e vamos continuar aí nessa nossa labuta. Até mais, senhores!